Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Eu quero fazer um vídeo só comentando um pouco sobre a playlist que eu fiz, não é? Acabei recentemente, né, na última quarta-feira, antes de ontem no caso, eu acabei concluindo mais uma playlist no canal. No caso foi a playlist sobre evangelização reformada. E é bom ressaltar isso, tá? Para quem está procurando aprender um pouco mais sobre o assunto. Eu vou até deixar na descrição aqui algum artigo para que você possa baixar, ler também, certo? E ver se eu consigo indicar algum livro, mas o ponto central é compreender o seguinte: meu objetivo naquela playlist era realmente dar princípios. Eu penso que o que foi ensinado ali é o suficiente para que qualquer um dos inscritos no canal, não é, os futuros inscritos, possam compreender bem, não é, as bases para o evangelismo, o que é o evangelismo em si, e mais do que isso, né, aprender a confiar na soberania de Deus e não ficar, nesse sentido, abraçando esses pensamentos completamente anti-Bíblia, porque, infelizmente, se usa muito hoje pragmatismo, né, metodologias que as pessoas inventam para a aplicação do evangelismo e acabam não confiando no poder da palavra de Deus. Então, é importante compreender esses princípios. Esse é o objetivo da playlist, então. Então, se você não assistiu ainda, recomendo que assista, vale a pena. Eu quero dar uma ênfase, tá? Claro, as duas últimas aulas foram muito importantes com relação à última aula, por exemplo, com relação a dar ênfase ao testemunho cristão como sendo uma base essencial para a evangelização, né? Ou seja, nós precisamos dar testemunho por meio das boas obras, temos que ter uma vida cristã genuína, não é, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mateus capítulo 5, Jesus ensina sobre isso, mas também Paulo a Tito, né, no capítulo 2, também dá princípios muito importantes para o testemunho, para a vida sincera, a vida piedosa, não é? A vida genuína cristã, que é justamente para que a palavra não seja blasfemada e para que a vida do cristão sirva como ornamento para a sã doutrina, tá? Então, são esses princípios que temos ali, certo? E uma ênfase ainda maior eu quero realmente dar ao capítulo, à aula de número 6, né? Na nossa penúltima aula. Justamente porque foi uma aula onde eu tratei a respeito de nós organizarmos a nossa mente. Tá? Então, eu dei ênfase, por exemplo, à leitura bíblica, à vida devocional, no caso, né? Mas com oração e leitura da Bíblia. Mas a ideia realmente é os cristãos eles adquirirem a prática de sempre lerem a Escritura. Tá? Não, isso é até estranho falar, né? Porque antigamente isso era comum. Né? A coisa mais normal do mundo era os cristãos lerem a Bíblia sempre, constantemente, até decorar versículos por conta disso. Mas parece que hoje isso tem se perdido cada vez mais. Então, a ideia realmente é essa, é dar ênfase à leitura bíblica, certo? Só que com um acréscimo aí, porque é o que vai ajudar na interpretação correta da Escritura para organizar o pensamento, não é? Que é onde entra as nossas confissões, não é? As confissões reformadas, elas são muito importantes, isso é um ponto assim, essencial para que você compreenda, não é? Porque as confissões, elas são, nesse sentido, a fé da igreja registrada. Eu falo fé da igreja nesse sentido nós temos a palavra autoritativa, a palavra de Deus, esta é a inspirada, certo? Mas as escrituras sagradas são as nossas explicações da palavra de Deus. Então ali numa confissão de fé você tem as doutrinas bíblicas sistematizadas, não é? E explicadas nesse sentido. Por isso é tão importante a questão, não é, de uma confissão de fé, você adotar símbolos de fé e estudar, não é, usando os símbolos como uma janela para a Escritura, para que você consiga interpretar corretamente. Uma coisa muito importante para você entender com relação às escrituras, às confissões de fé, é que as confissões de fé reformadas, por exemplo, elas não são fruto de apenas uma mente, não é tipo uma pessoa resolveu fazer uma declaração de fé e, portanto, é aquilo que ela disse e acabou. Não, de jeito nenhum. As confissões de fé, mesmo quando no passado autores como Guy de Debray, né, por exemplo, ele escreveu a Confissão Belga, né, ainda assim essa confissão ela foi recebida pelas igrejas reformadas dos Países Baixos depois de muita avaliação, né? Então, o ponto é entender que as confissões, então, elas representam a fé da igreja. Quando elas foram elaboradas, não é, isso foi feito por meio da igreja, não é, pelo grupo de teólogos, pelos pastores da igreja. Tá? Então, foram assuntos bem pensados, debatidos, defendidos, assumidos, certo? Então, o que nós temos é algo fiel. Digamos que o que nós temos, por exemplo, nas confissões reformadas é a interpretação autorizada da Escritura.
Então as confissões têm um peso muito maior do que qualquer teólogo particular. Por exemplo, as nossas confissões reformadas, elas pesam muito mais do que as institutas de João Calvino, por exemplo. Entendeu? Nós estamos sempre lendo as institutas, é claro que vemos muita coisa que apontam para o pensamento de Calvino nesse sentido, nas próprias confissões reformadas, mas para nós, as confissões, nesse sentido, não é, elas estão totalmente acima, não é, daquilo que Calvino escreveu particularmente, daquilo que Lutero escreveu particularmente, entende? Nenhum teólogo lá do passado ou teólogo contemporâneo nós colocamos, não é, num grau de importância maior do que, por exemplo, as confissões reformadas. Justamente porque são interpretações, não é, autorizadas da igreja. É a maneira como a igreja ou as igrejas reformadas compreendem a Escritura Sagrada. Não é? E as confissões elas foram organizadas de maneira sistemática, justamente para que os cristãos pudessem pensar a sã doutrina. Tá? Então, é importante demais para nós usarmos as Escrituras, não é? Junto com a palavra de Deus, temos que ler a Escritura Sagrada realmente, não é? Mas com esse objetivo de, às vezes até decorar mesmo, para organizar a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Tá? Isso concorda muito, por exemplo, com os credos antigos, que nós também subscrevemos. Então você vai pensar, por exemplo, aí no credo apostólico, o credo niceno, o credo de Atanásio, por exemplo, especialmente o credo apostólico por ser mais simples, né? Mas também os demais credos, você percebe que eles tiveram um uso muito importante não somente para os teólogos, os doutores da igreja no passado, os pastores, né? Não, mas para o próprio povo. Porque você tem ali uma síntese da doutrina. Você tem um resumo, não é, da fé genuína, da fé cristã a respeito de Deus, por exemplo. Então a ideia dos credos também era, não é, ajudar com que o membro comum defendesse a fé. Ele pudesse pensar numa ótica trinitária. Entende a situação? Então isso é muito importante. Não é? Por isso que as nossas confissões têm um peso muito maior do que, por exemplo, aquilo que Calvino ou Lutero ou outro reformador escreveu em particular. Tá? Então isso é um ponto muito importante. A Escritura Sagrada é a palavra de Deus, então nenhum documento que nós escrevemos se compara, não é? Está muito abaixo da palavra de Deus, esta é autoritativa, certo? Abaixo, então, muito abaixo da Escritura, estão as nossas confissões de fé, certo? E só depois, não é? Ainda abaixo das confissões de fé, é que vem a questão dos teólogos particulares, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, a ênfase da aula foi justamente em que cada um, não é, de nós que estamos aprendendo sobre nossa função neste mundo, sobre o nosso propósito de glorificar a Deus com a nossa vida, por exemplo, e também de espalhar o Evangelho testemunhando de Cristo, não é? É que nós tenhamos a nossa mente organizada nesse sentido, justamente para que possamos raciocinar. Isso é muito importante, não é? É claro que eu não vou desprezar, né, a experiência cristã. Isso é muito importante, nós precisamos crescer, né, vivendo de acordo com o Evangelho para obtermos experiência na vida, né? Isso é normal. Mas é importante que nós tenhamos um pensamento muito alinhado com a palavra de Deus, não é? E possamos dar respostas também. Não é? Então, o que vai muitas vezes me ajudar num diálogo com alguém que não é da congregação, não é? Ou é alguém que faz parte de um tipo de seita, que não é cristão de verdade, ou alguém que não é cristão de jeito nenhum, no sentido de não assim, é um ateu, por exemplo, e vai conversar com você, alguém que tem curiosidades nesse sentido com relação à nossa denominação, à nossa comunidade, à Bíblia, por exemplo, às doutrinas básicas do Evangelho, não é? Essa pessoa, ela vai querer saber de certos assuntos, ela vai fazer perguntas, e muitas vezes os cristãos, por não terem uma mente organizada a partir da palavra de Deus, tendo como auxílio, não é, rico, a questão da confessionalidade, as pessoas não vão conseguir responder, né, satisfatoriamente as perguntas do mundo, tá? E é importante, nós precisamos dar testemunho para essas pessoas. Vivendo, esse é um ponto essencial, como eu falei na última aula, mas também podendo, né, nas ocasiões oportunas, dialogar, responder, falar, desenvolver o assunto, tá? Então, é possível que o membro comum da igreja também tenha condições de fazê-lo, não somente pastores. Os pastores são treinados no seminário, então é muito fácil poder, entre aspas, né, eu digo, é muito fácil para pastores poderem conversar com as pessoas e responder perguntas, né? Não quer dizer que nós vamos entrar em assuntos polêmicos ou então assuntos mais complexos, né? Até mesmo porque, digamos que assuntos complexos demais são assuntos mais acadêmicos, digamos assim, e não dizem respeito à vida prática. Então nós vamos realmente dar ênfase também, né? Só que com uma riqueza maior de vocabulário, com a compreensão de certos conceitos, de boa teologia na mente. Só que tudo isso, todo esse benefício, não é, que ajuda um pastor, né, alguém treinado por um seminário a comunicar corretamente o Evangelho, também está ao alcance dos membros, justamente por meio das suas confissões de fé.
Por isso eu dei o exemplo do Catecismo de Heidelberg. Para mim, eu realmente tenho um respeito e um amor muito grande pelas confissões reformadas, tá? Então eu estou sempre lendo, por exemplo, eu leio bastante a Confissão de Fé da Guanabara, né? Isso é um documento para mim que tem um valor muito, muito grande, tá? Mas também a Confissão de Fé francesa ou gaulesa, né? Ou de La Rochelle, a Confissão de Fé lá do contexto de Calvino, certo? Os padrões de fé de Westminster também, a Confissão de Fé escocesa e, é claro, né, de maneira um pouco mais enfática, as três formas de unidade, porque são os documentos que eu subscrevo. Então eu gosto de fazer essas leituras para fazer comparação, para perceber a unidade nas confissões, a unidade do pensamento, cada um no seu próprio contexto, mas não é, mostrando a unidade na compreensão da verdade. Isso é muito bom. Então, o membro da igreja, o membro comum, ele pode usar essa riqueza, não é, literária, essa tradição viva, registrada, não é, justamente para organizar a sua maneira de pensar. O Catecismo de Heidelberg, por exemplo, ele é um documento fantástico, não é? Porque, por exemplo, ele foi elaborado, não é, com alguns objetivos muito, muito claros, não é, muito bem definidos ali. Quando você olha para a própria estrutura do catecismo, em como ele é dividido e até subdividido, você percebe, não é, como que o catecismo ele nos leva a caminhar raciocinando, não é, a nossa própria vida, entendendo a nossa própria realidade e então sendo direcionados a Jesus Cristo como único Salvador. Então, por exemplo, o catecismo ele vai começar com a introdução falando sobre o nosso consolo, certo? Nesse início, nessa introdução, você tem duas perguntas e respostas. Você já tem o consolo e tem perguntas-chaves, não é? Que vão nos conduzir também agora à primeira parte do catecismo, né? Que é aprender sobre os nossos pecados e miséria. Então o catecismo ele começa, nesse sentido, apontando para a realidade do ser humano. Então é uma parte culta do catecismo, mas confronta muito a pessoa. E como eu ensinei nessa playlist, não é, nós devemos evangelizar se a questão vai ser abordar assuntos, responder questões, direcionar alguém nesse trabalho de evangelização. Então a iniciativa mais correta, não é justamente apontar para a lei. Nós precisamos apontar para a lei para que o ser humano saiba quem ele é. Cada um tem as suas opiniões acerca de si mesmo. As pessoas têm muita teologia na cabeça, muita filosofia. Estamos inseridos em uma cultura, então cada um tem uma maneira de pensar a vida. Isso é moldado pela cultura pop, pelas filosofias do mundo, por tudo, pelo contexto que nós vivemos, tá? Por aquilo que nós usufruímos, não é? Por tudo. Tudo nesse sentido acaba ajudando a cada indivíduo na sociedade a pensar, a entender a sociedade, tá? Então, existe uma certa uniformização na maneira de pensar, mas também há peculiaridades em cada indivíduo. E as pessoas têm muitas dúvidas com relação a essas questões. Então, o ponto principal é apresentar primeiro para as pessoas, na evangelização, não aquilo que elas pensam de si mesmas, ou então apresentar Jesus Cristo como sendo Jesus te ama, não é? Ele morreu para salvar você, porque essas são as informações que nós não sabemos, tá? Nós não sabemos. Quem acha que Jesus morreu para salvar todo mundo não é reformado, é claro, né? Cada indivíduo não é reformado. Tem uma compreensão totalmente errada da Escritura, não entende o propósito da morte de Cristo, não entende o que é o sacrifício, o que foi o sacrifício que ele realizou, não entende nada a respeito do propósito da salvação. Tem uma visão totalmente humanizada, sabe, não tem profundidade teológica e acaba rejeitando a palavra de Deus, não é? Abraçando as filosofias humanas. A maioria das pessoas são assim, a maioria. Então, antes de falar sobre Jesus como Salvador, eu primeiro preciso mostrar para as pessoas quem elas são diante de Deus, não é? E o catecismo ele justamente nos guia com perguntas e respostas muito lógicas para mostrar, não é, a nossa situação diante de Deus de pecado, de miséria, mostra que nós somos os culpados, certo? E mostra que nós não conseguimos nos salvar de jeito nenhum. Não há nada que nós consigamos fazer por nós mesmos. Absolutamente nada. O catecismo vai colocar as pessoas em situação de desespero. Se elas vão acompanhando o raciocínio do catecismo com as perguntas e respostas, elas vão poder ver, não é, qual é a sua situação, não é, de miséria diante de Deus, que é terrível. Então, na situação de se ver, não é, como alguém que está andando para o abismo, como um condenado nesse sentido, aí sim, não é, o catecismo também vai nos conduzir em perguntas lógicas que vão nos levar para Cristo. Que vai nos levar justamente para enxergar Cristo somente como a salvação, como o Salvador. Tá? E aí, a partir
dessa transição, o catecismo nos conduz, digamos assim, na parte maior que o catecismo tem, em explicar, nesse sentido, todos os assuntos, não é, básicos referentes à fé em Jesus Cristo, a como nós somos salvos, o que Cristo realizou por nós. E vai nos explicar tantos conceitos importantes sobre a fé, não é? Sobre o que é a fé em si, sobre no que nós devemos crer. O catecismo faz uma exposição do credo apostólico, fala sobre os sacramentos. Assim, algo muito rico, na verdade. E aí, por fim, depois de expor totalmente, né, digamos assim, de maneira completa, a doutrina a respeito de Cristo e da salvação, da obra dele, né? Então, o catecismo agora nos conduz novamente à lei. O catecismo começa nos conduzindo à lei para nos enxergarmos como pecadores diante de Deus. Depois nos aponta Cristo como salvador dessa condenação por causa do pecado. E aí, por fim, o catecismo nos faz voltar para a lei, não é? Porque agora, uma vez que cremos em Jesus Cristo, não é? Podemos olhar para a lei sem aquele pavor, sem aquele temor. Mas agora podemos olhar para a lei de uma maneira muito grata. E a nossa motivação para obedecer essa lei, então, né, os 10 mandamentos nesse sentido, vem justamente da gratidão, do alívio que nós recebemos, que nós temos em nossa vida, pelo fato de Deus ter enviado seu Filho para me salvar. Agora eu creio nele, eu tenho paz, não é? Eu estou seguro em Jesus Cristo. Por isso, neste momento, eu posso agora, não é, viver para a sua glória. E aí o catecismo nos conduz, não é, numa exposição, não é, séria, porém pastoral, a respeito dos 10 mandamentos. E também, na parte final do catecismo mesmo, né, na segunda parte, da parte final, digamos assim, você tem uma exposição também da oração do Pai Nosso, né, porque o catecismo aborda a oração como sendo a parte mais importante de nossa gratidão a Deus. Então, basicamente, pecados e miséria, nossa salvação e nossa gratidão. Ou, não é, a nossa situação diante de Deus, de pecado, de condenação, tá? Como Deus nos salva dessa situação de condenação e como agora devemos viver uma vez que fomos salvos, não é, pela graça de Deus. Não, essa estrutura, ela é muito importante. Se nós vamos estudar o catecismo, não é, de Heidelberg, por exemplo, e de outros catecismos reformados também, a nossa mente ela vai ser bem estruturada a compreender esses assuntos da fé de maneira organizada, tá? E poderemos, com certeza, a partir disso, dialogar muito melhor, de uma maneira muito mais lógica, com sentido, que ajude, nesse sentido, nos diálogos que poderemos ter com outras pessoas. Também em nossos próprios diálogos na congregação. Às vezes, não é? Falta assunto, o que é um absurdo para mim, né? Falta assunto teológico em congregações cristãs. Eu digo, terminou o culto, terminou a escola bíblica, muitos irmãos falam de muitos outros assuntos. Eu não estou dizendo que é proibido, não, tá? Eu sei que às vezes a pessoa termina sei lá, vai para uma quarta-feira, para uma escola bíblica, termina, vai falar sobre o jogo de futebol, né? Qual foi o resultado do jogo, vai falar sobre a última série que assistiu, sobre o dia a dia, sobre a correria do trabalho, sobre o que aconteceu na escola, na faculdade. Tudo bem, isso é maravilhoso, nós precisamos realmente interagir nesse sentido, não é? Mas às vezes pode acontecer que haja uma pobreza de interesse com relação à teologia, aos assuntos relacionados à fé cristã de maneira objetiva, né, da palavra de Deus. Não é? O estudo sincero, honesto, constante da Escritura, não é, auxiliado pelo catecismo, por exemplo, pelas confissões reformadas no sentido geral, vai nos ajudar também a termos assunto para conversar com nossos irmãos. Então só há benefícios. Por isso eu quero... Veja, eu sei que eu já falei sobre isso naquela aula, mas eu faço mais um vídeo para dar essa ênfase a você que é inscrito aqui do canal, não é? Para que você também adquira essa prática. Comece a estudar a Escritura, a manter uma vida devocional, onde você lê a Bíblia todos os dias, mas também faz isso, não é, com auxílio do catecismo, com auxílio da confissão de fé, com auxílio das confissões reformadas, tá? Isso com certeza vai te ajudar muito, não é? E você vai conhecer assuntos que são básicos, não é? Mas que, infelizmente, mesmo sendo tão básicos, tão claros na Escritura Sagrada, há muitos cristãos, há muitos evangélicos que não têm noção de tais assuntos. Eu digo isso por experiência própria. Como um pastor reformado, eu tenho que, às vezes, lidar com várias pessoas que são de outras comunidades, católica romana, evangélica, de várias igrejas evangélicas diferentes, e às vezes eu posso notar nos diálogos, nas conversas, que as pessoas, aquilo que eu falo que é mais básico para a comunidade, né, para elas é uma coisa assim totalmente nova, é uma surpresa. E tipo, elas ficam, como é que pode? Eu nunca vi isso na palavra de Deus. Mas tá bem aí, na sua frente, você pode ler. Percebe? Então, só tem benefício.
tá? Nós precisamos realmente estruturar a nossa mente para pensar de maneira correta, certo? A nossa maneira de pensar já é moldada pela cultura em que nós estamos inseridos. Isso é um ponto muito importante, tá? Não acho que você não pensa como as pessoas lá fora porque você é cristão. Não cai nessa ilusão, não. Nós estamos inseridos numa cultura, nós nascemos numa cultura, nós recebemos ao longo de nossas vidas muitos pressupostos. E é por meio desses pressupostos que nós lemos o mundo, tá? Por isso, para que nós venhamos também desinfectar, né, ou tirar certos pressupostos ruins, que não são verdadeiros no caso, não é? Nos preencher de conhecimento da palavra de Deus, de boa teologia, vai nos ajudar nesse sentido, nesse processo, certo? Poderemos ser cristãos muito mais ricos, certo? Eu mesmo, como um pastor, o meu desejo é ver as ovelhas de Cristo, não é, andando e dialogando e conversando a respeito de Cristo, a respeito da esperança que nós temos, a respeito do sermão que foi pregado, da última aula na escola bíblica, a respeito do que assistiram e mostrar posições cristãs ali. É uma maturidade que nós devemos desejar. Então vamos começar hoje, não é, acordando e realmente saturando nossa mente, nosso coração de palavra de Deus, de boa teologia, tá bom? Fica então essa dica, esse reforço à última aula, a penúltima aula na verdade. Recomendo que vocês assistam a playlist, quem não assistiu ainda. E também, é claro, né, usem o canal como auxílio para vocês amadurecerem no conhecimento de boa doutrina, tá? Da fé reformada. Tá bom? Tá chegando agora, não se esquece de se inscrever marcando o sininho, dá o seu joinha, não se esquece de largar o like aí porque ajuda bastante, beleza? Recomenda para todo mundo que você conhece, certo? Você tem grupo do Facebook, não é? Tem perfil no Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, não importa, não é? Ajuda o canal a ser espalhado, digamos assim, pelo Brasil inteiro para que mais pessoas tenham conhecimento da fé reformada, tá certo? Lembrem-se da nossa máxima, tá? Lembre-se da nossa máxima. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao canal Cultura Reformada, mais pessoas conhecerão fé reformada de verdade. Tá bom? Valeu!